primeiro capítulo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 26 até o 31. E o que eu quero compartilhar com os irmãos hoje, na verdade, quero responder a uma pergunta que talvez até você ainda não tenha feito, mas eu quero induzi-lo a fazer. Por que Deus usa as coisas loucas, as coisas fracas e as coisas que não são? Por que Deus tem esse método e como nós podemos aprender com esse método? 1 Coríntios 1, de 26 até o 31, falando sobre a vocação dos santos, Paulo escreve o seguinte: Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Vamos orar? Te louvamos, Deus, porque nessa manhã o Senhor nos dá a oportunidade de nos reunirmos aqui em torno do Teu nome, observando as obras que o Senhor tem feito, não apenas aqui, mas para além daqui. Nos lembramos dos irmãos que estão envolvidos no campo missionário, esses irmãos que às vezes são loucura para o mundo, mas que estão ali pregando o Evangelho, no meio das adversidades, porém não confiados nas suas próprias forças, mas nas forças do Senhor que os enviou para esses campos. Queremos lhe pedir, Deus, que também nós, nessa manhã, ao meditarmos na sua palavra, sejamos incitados e levados, Deus, a não confiarmos em nós mesmos, mas confiarmos no poder do Senhor. Ajuda-nos, abre a nossa mente e coração em Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Imagine que Deus tivesse resolvido entregar para você a escolha de líderes para expandir o Evangelho. Deus chamasse você hoje e falou: olha, eu queria arrebanhar um número de homens e mulheres, servos do Senhor, que vão daqui para frente continuar a obra do Evangelho. Que tipo de pessoa e de liderança você escolheria? Já parou para pensar nisso? É bem possível que a maioria de nós, se não dizer a maioria esmagadora de nós, não escolhesse ninguém com os mesmos critérios que Jesus usou para escolher os seus apóstolos, por exemplo. Ali eram pescadores, gente humilde, desconhecidos. Você não tinha ouvido falar de nenhum deles até que o Senhor Jesus resolvesse escolhê-los. Não havia nenhuma empresa multinacional de pesca dirigido pelo expert Pedro, juntamente com seus irmãos, que pregava cartazes em toda a região da Galileia, e Jesus falou: esse cara é bom, vou lá na beira do mar pregar esse cara. Desconhecido. Gente sem capacitação formal, à exceção de Paulo, Mateus, que é o Levi Mateus, que era cobrador de impostos, pelo menos matemática ele tinha que saber, o Levi Mateus, né? E à exceção de Paulo, um rabino, temos conhecimento de que alguns deles, Lucas no caso, mas não era apóstolo, né? Era um médico, relator, mas nós não temos casos de tantos outros letrados, cobradores de impostos, soldados inimigos. O apóstolo Paulo era um soldado inimigo, estava indo matar o povo. Eu creio que nós não usaríamos os critérios de Deus e nenhum desses 12 passaria nos nossos crivos, nem tão poucos sucessores, né? Matias, Paulo, que entraram na lista. Você consegue perceber que a métrica de Deus é diferente da nossa? Que Deus está preocupado com coisas que nós não estamos?
e que às vezes nós nos preocupamos com coisas que Deus não se preocupa. Eu acredito que talvez se nós tivéssemos que fazer um tipo de agência assim, nós íamos pedir um currículo bastante robusto, para que nós pudéssemos ver se essas pessoas estão profundamente capacitadas para fazer a obra. Às vezes nós focamos muito na capacitação humana, às vezes quando não nos métodos. Eu lembro-me que há poucos dias estávamos estudando ali em São Paulo, e uma das discussões que foram levantadas é sobre o envio de missionários. E não são poucas as vezes quando nós tratamos de envio de missionários e de missões, ou quando nós recebemos, às vezes, missionários, muito mais se fala de método do que do evangelho. Parece que nós queremos uma metodologia clara. E às vezes as próprias agências missionárias exigem isso. Olha, você vai lá na África, qual método você vai usar? Ora, um método que sempre deu certo. Eu vou pregar o evangelho. Vou abrir a Bíblia. Mas nós metodolizamos. Nós usamos o método. Nós sacramentamos o método. Nós valorizamos. Não, pastor, porque você precisa entender que aquele povo, aquela região, nós precisamos entender dos seus costumes, nós precisamos entender das suas culturas, nós precisamos entender que aqueles homens ouvem o evangelho assim. O evangelho é o evangelho. O problema é que muitas vezes nós temos focado no poder e na ação do homem e temos nos esquecido do grande e maravilhoso poder de Deus que fez com que a igreja chegasse até aqui hoje, carregada por homens e mulheres simples, alguns letrados, outros menos, mas nenhum deles confiando na força do seu braço. Nesses versos finais que o apóstolo Paulo usa para fechar o capítulo 1, ele vem tratando de algo que estava no coração dos irmãos, só para a gente relembrar. Paulo vem tratando da divisão da igreja. A igreja estava dividida. E por que a igreja estava dividida? Porque as pessoas tinham seus gostos pessoais e acreditavam que a maneira que elas tinham de escolher liderança era melhor do que a maneira de outras pessoas. Eles estavam preocupados em que cada um estivesse de acordo com o desejo deles mesmos e não dos outros. Aqui, nesses versículos finais, Paulo chama os irmãos de Corinto a refletirem sobre a ação de Deus no meio deles. E como foi essa ação maravilhosa de Deus, uma ação salvífica e poderosa, que havia os mantido em pé, e que não adiantava eles ficarem correndo atrás de uma vanglória ou do seu orgulho próprio. Não foi a capacidade de escolha deles que os mantiveram ali. Então Paulo chama esses irmãos a pensarem acerca dessas coisas. Esses irmãos que achavam que sabiam escolher, Paulo pede para que esses irmãos reflitam. E é importante nós lembrarmos que nos versículos anteriores, Paulo, quando ele fala do evangelho, da mensagem da cruz, ele diz que essa mensagem, ela era um escândalo para alguns, ela era uma loucura para outros, e que ainda assim o evangelho havia se perpetuado. E aqui Paulo começa a dizer para esses irmãos por que Deus estava usando o escândalo da cruz, a loucura da cruz. Por que Deus usa coisas loucas, usa coisas fracas, usa coisas que não são. Por que Deus usa pessoas como a gente. Por que Deus, na hora de escolher os apóstolos, ele não foi lá e pegou o currículo dos melhores, dos mais letrados. Por que Deus não está preocupado com a nossa nascença e com a nossa estirpe ou com o sobrenome que carregamos? Por que Deus não está tão preocupado com a etiqueta que nós colocamos na porta da nossa igreja, que nos identifica como presbiterianos e que diz muita coisa e nada ao mesmo tempo? Diz que nós somos reformados, que nós cremos que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Diz que nós temos uma confissão formal, escrita, que declara as coisas que nós cremos e não temos medo e não temos vergonha disso. Mas também não está escrito ali que necessariamente todos aqueles que estão debaixo dessa etiqueta, que eu amo, diga-se de passagem, são necessariamente salvos. Por que Deus usa igrejas, pessoas? Por que Deus não estabeleceu um método? E aqui eu quero tratar 3 verdades do porquê Deus usa essas coisas.
E a primeira dessas verdades é que Deus quer promover humildade. É o que Deus queria trabalhar no coração daqueles irmãos lá de Corinto. Olha o que ele diz no versículo 26. Irmãos, Paulo, todas as vezes que ele vai puxar a orelha da igreja, ele começa de boa. Ele fala, irmãos, mais ou menos assim, quando Paulo chama irmãos, espera. O chicote vai cantar nos segundos posteriores. Paulo diz, irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Veja bem, irmãos, Paulo está chamando a igreja, em primeiro momento a igreja de Corinto, mas também a mim e a você a refletirmos. Considerem na causa pela qual vocês foram chamados. Reparem, prestem atenção em vocês mesmos. Estavam debatendo para quem era o melhor, quem escolhia melhor. Paulo falou, olha para vocês. Dá uma olhada para dentro da igreja. O termo considerar aqui, irmão, tem o sentido de discernir por meio da apreensão, da apreciação, de uma sincera avaliação, de algo que nós descobrimos por experiência própria, por perceber, por avaliarmos bem e chegarmos a uma conclusão lógica. Logo, vocês que querem, olhe para vocês, olha a igreja. Pede para o pastor, para os presbíteros, o rol de membros, dá uma olhada no rol de membros da igreja. Perceba que o critério de Deus para escolher vocês é bem diferente do critério que vocês mesmos estão usando para medirem-se. E não é assim, irmãos. O critério de Deus para escolher a gente é diferente dos que a gente quer para medir os irmãos que foram escolhidos iguais a gente. Pastor, mas você sabe que aquele ali é pecador? Ah, conta novidade para mim. Talvez a novidade é que você achava que você não era. O verbo considerar aqui, irmãos, ele pode ser entendido como uma ordem, um imperativo. Paulo não está fazendo uma sugestão. Dá uma olhada aí. Paulo está chamando a atenção. Espera aí. Vocês estão fora dos trilhos. Observem exatamente como vocês estão. Esse verbo é enfático. Aqui ele está chamando a atenção dos irmãos de Corinto, que estavam cheios de orgulho próprio e de arrogância pecaminosa, a ponto de estarem causando divisões partidárias na igreja, não servindo uns aos outros, a que percebessem quem eles de fato eram. Irmãos, quando os crentes olham para si mesmos com o devido entendimento, eles fazem bem em meditar sobre o seu chamado, porque isso vai magnificar o nome de Deus, que salva quem? Pecadores. Havia um único critério pelo qual o Senhor nos chamou: o desejo dele de nos salvar. Não havia nada nós assim especial. A gente tem essas coisas, né? Eu já ouvi pessoas assim, pastor, prega o evangelho para aquele ali. Olha a capacitação que a pessoa. Imagina se Jesus ganha aquela pessoa, fica imaginando assim, vai dar um up no céu, né? Assim. Céu 2.0. A gente tem esses critérios. Veja bem, quando a gente vai olhar a pregação do evangelho e a gente observa Jesus tratando com algumas pessoas, por exemplo, Zaqueu era um homem extremamente rico e precisava da mesma graça que aquela mulher que foi pega em flagrante adultério. A situação social dos dois era absurdamente diferente. Nós estamos falando de uma mulher desconhecida, pega na cama de outro homem ou com outro homem na sua cama, a ponto de ser apedrejada, aquela turba ao redor. Estamos falando de um outro lado, de um homem riquíssimo. No caso de Zaqueu, a gente pode usar o termo de podre de rico. Porque a riqueza dele era de fruto ilícito. E ele mesmo fala, eu vou ressarcir acima da lei. Olha a graça entrando no coração. Havia uma lei para ressarcimento. Mas a graça entrou, falou, a metade eu vou dar para os pobres, o restante eu vou ressarcir acima da lei. Os dois, embora nos nossos olhos sejam pessoas muito diferentes, aos olhos de Deus eram extremamente iguais. Porque o problema deles não era dinheiro. O problema deles era um só: pecado. O critério que Deus usa para arrebanhar pessoas para si não é o seu currículo. É simplesmente o desejo
eterno e santo de Deus em salvar pecadores. Olhem para vocês. Quem são vocês? Quem vocês eram? E aqui Paulo usa algumas coisas muito interessantes para levar os irmãos a refletirem de maneira prática. Paulo usa exemplos vívidos do dia a dia para levá-los a pensar nas coisas que estavam no coração. Poucos cristãos em Corinto podiam ser considerados sábios, poderosos, de acordo com os padrões do mundo. Isso demonstra que a salvação, pela sua própria natureza, não depende dessas qualidades humanas. E a gente precisa prestar atenção nisso, irmãos. Às vezes entra uma pessoa humilde, senta ao nosso lado, a gente dá uma sabinha de olho assim. Aí chega alguém, estaciona um carrão, desce de terno e gravata, senta no lugar. Ô, por favor, os dois precisam da mesma coisa. Mas nós, às vezes, estamos com o olhar errado. É bem verdade que a igreja de Corinto, ela não era composta, como o Paulo deixa claro, de muitos sábios, segundo a carne, nem de muitos poderosos, nem de muitos de nobres nascimento. Embora houvesse alguns irmãos ali muito capacitados na igreja. Já vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Diz não muitos, não diz ninguém. Crispo, por exemplo. Paulo cita Crispo. Ele falou, eu batizei o Crispo. Crispo era o principal judeu da sinagoga de Corinto que havia se convertido e foi batizado por Paulo. Era alguém muito conhecido, alguém muito famoso, alguém que tinha uma grande influência. Gaio, também batizado por Paulo, provavelmente tinha muitas posses, pois ele hospedou tanto o apóstolo Paulo quanto outros missionários na segunda viagem missionária de Paulo. Ele recebeu essas pessoas em casa, deu tudo aquilo que eles precisavam. Estéfanas, Paulo também batizou Estéfanas, provavelmente um irmão de muitas posses, lá no capítulo 16, aí de 1 Coríntios, versículo 17, diz que Estéfanas supria as necessidades. Nós levantamos oferta missionária aqui para mandar. Faltava no campo, Estéfanas colocava a mão no bolso e ele supria aquilo que vocês não conseguiam fazer. Erasto é um outro irmão de Corinto, não está citado aqui no texto, mas era um outro irmão, membro da igreja de Corinto. Era provavelmente o tesoureiro da cidade, como Paulo relata em Romanos 16, 23. Então tinha algumas pessoas ali importantes. A ideia de tesoureiro da cidade, a ideia de um político, como se fosse, dá medo de falar isso e comparar o irmão Erasto com a pessoa que eu vou falar aqui, é como se fosse o ministro da economia, com todas as devidas considerações do irmão Erasto aqui, né? Ele não taxava ninguém com tanta veracidade assim, com tanta vontade. Havia pessoas ali que tinham capacitação. Não é que Deus não use pessoas capacitadas, poderosas, ricas. O texto não diz isso. O texto diz que não foram chamados muitos. Veja bem o termo, não muitos. Isso não significa nenhum ou ninguém. Deus usa quem Ele quer. Só que Ele não usa por causa daquilo que a pessoa possa oferecer. A questão é que o critério de Deus não é a capacitação humana, é o desejo dele de salvar quem Ele quer salvar. Você entende isso? Os irmãos de Corinto estavam colocando as suas confianças na capacitação do homem. Deus vem e usa as coisas loucas para ensiná-los a ser humildes. Olhe para vocês mesmos, olha a igreja de vocês. Quantos prefeitos tem aqui dentro da igreja? Quantos senadores tem aqui? Sem querer ofender ninguém. Quantos deputados? Quantos muito ricos? Reverendo Ronaldo Lidório, ele tem um instituto de missiologia, agora esqueci o nome, lembra o nome dele, Felipe? Instituto? E ele fez uma pesquisa junto com a CEPAL sobre os grupos sociais menos alcançados. Então, eles não apenas colocaram a questão étnica, né, de pessoas, de povos, mas eles dividiram sobre grupos sociais. Sabe um dos grupos sociais menos alcançados pelo Evangelho? Os mais ricos dos mais ricos. Por quê? Pode haver várias questões. Talvez uma das questões seja a inacessibilidade. Outras questões possam ser a idolatria. Que para você chegar na nariz de um rico e falar, o seu problema é o seu pecado. Esse dinheiro todo que você tem aí vai para o inferno juntamente com você. Tem gente que não vai ter muita coragem de fazer isso. Mas, independente de quais sejam os fatores, eles precisam da mesma coisa que os mais pobres dos mais pobres. Do Evangelho de Jesus. E às vezes nós nos enganamos.
Nós vamos aos mais pobres dos mais pobres apenas como uma ação social. Eles precisam de Jesus. Alimente, ofereça o que você possa oferecer. Mas não deixe de oferecer aquilo que só você pode oferecer, que é Cristo Jesus. Paulo está dizendo, irmãos, olhem, no meio de vocês temos poucos irmãos famosos ou irmãos importantes na sociedade e ainda assim somos a igreja de Deus. Lembra que ele estava falando lá no começo? Vocês são a igreja de Deus, comprados por Cristo Jesus, chamados à santificação. A questão é que Deus não age como um recrutador, um capacitador, ou melhor, um recrutador de capacidades para o seu reino. Nem tampouco Deus é como um grande time de futebol que na janela de transferência, a gente está aí, quem gosta de futebol sabe que nós estamos vivendo na janela de transferências. Eu sofrendo, não quero nem ouvir sobre janela de transferência, que o meu time está terrível. Mas às vezes nós imaginamos que a igreja é igual a uma grande janela de transferência de futebol. Não, vamos trazer aquele pregador aqui para o nosso lado, aquele irmão capacitado, agora vai. Aquele ali é o melhor. Deus não faz essas coisas. Deus não está numa janela de transferência captando os melhores para cada posição. Todos, ricos, pobres, fortes, fracos, sábios, simples, só são utilizados porque Deus chama. É o que Paulo diz. Considerem a vocação de vocês. Por que Deus chamou vocês? Considerem o chamado de Deus, a salvação de Deus. Então, por que Deus usa essas coisas loucas, fracas e as que não são? Em primeiro lugar, para ensinar-nos a termos humildade. Não é por nós mesmos. O critério não é a gente. Não é porque a gente era bom demais, Deus falou, rapaz, eu estou precisando de alguém ali na igreja do Jardim Alvorada, eu vou chamar aquela pessoa ali, porque ali, aquela pessoa ali vai dar um up na igreja. Isso é um ledo engano. Deus nos salva porque Ele quer salvar. E Ele vai nos usar, apesar das nossas limitações. Segunda verdade do porquê que Deus usa essas coisas, é para demonstrar o seu propósito. Para demonstrar que Ele tem um plano perfeito, que não depende da gente. Olha o que diz a partir do versículo 27 até o versículo 29, irmãos. Pelo contrário, então aqui ele vem respondendo o versículo anterior. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Para ninguém chegar e falar, não, eu sou bom. Eu sou bom. Havia três coisas que impressionavam os gregos na época dos coríntios. É bom a gente lembrar que a igreja de Corinto ela é uma igreja de realidade grega. Tá? Eles faziam parte daquilo que chamamos de Império Greco-Romano. Então, o coração, o pensamento deles era influenciado pela cultura grega. Havia três coisas que impressionavam muito os gregos na época ali dos irmãos da igreja de Corinto. A cultura, o poder e a nobreza. A ideia de nobreza aqui, em especial aqueles de nobre nascimento, em especial. Eles consideravam também a nobreza conquistada ou recebida ou outorgada por alguma autoridade, mas em especial eles consideravam a nobreza de nascimento. Esse nasceu da família tal, esse aqui é uma pessoa de estirpe. Os coríntios davam valor a essas coisas a ponto de brigarem por causa disso, e de fazerem partidos na igreja. Porém, Deus não valoriza essas coisas como o mundo valoriza. Deus não está fundamentado nessas coisas. Dá uma olhada nas escolhas de Deus. Já parou para a Bíblia? Dá uma reparada na Bíblia, nas escolhas de Deus. Noé era chamado de louco. 500 anos de idade, o homem inventa de fazer um barco sem nunca ter chovido na terra. Não sei se você sabia disso, nunca tinha chovido antes de Noé. A terra era regada com um orvalho que se formava toda manhã. E Noé diz, vai chover. E muito. E quem não entrar nesse bago aqui, meu filho, está enrolado. Porque o Senhor enviará juízo sobre vocês. Abraão. Pastor Abraão? Quem era o pai de Abraão? O pai de Abraão era um vendedor de ídolos. Né? Antigamente, no Brasil, nós usávamos a palavra de santeiro. Né? Quem vai mais antigo vai lembrar que tinha até uma novela do santeiro aí.
Por que era um nome santeiro? Porque era um homem que fazia santos e vendia santos, vendedor de ídolos. Olha outro nome, escolha de Deus, José. Um jovem, sonhador. Moisés, pesado de língua, medroso que só. Deus, consegui não sei nem falar. Vai, seu irmão vai falar no seu lugar. Amós, boiadeiro. Seu currículo para evangelismo, você escolheu algum boiadeiro? Pastor, tem experiência com gado. Tem experiência com bicho. Eu já até vi gente falar, eu prefiro mais bicho que gente. Gente, Jesus morreu por gente, morreu por bicho, não. Talvez para os pais de pet eu escolher o Amós, né? Neemias. Todos esses nomes nós olhamos daqui para lá com um vulto. Mas Neemias declara o seu currículo. Naquele tempo, eu era copeiro do rei. Era um herói de guerra? Não. Davi. A escolha de Deus sobre Davi é algo tão interessante que nem o pai dele tinha escolhido ele. Verdade, irmãos. Chamou todos os filhos. Você não tem mais nenhum, não? Ele não tinha apresentado Davi. Aí falou, tem um lá no campo, lá, mas se Deus não gostou desses daqui, não quer nem mostrar o outro. Talvez imaginasse que ia ter que ter algum filho novo para Deus escolher. Porque ele escolheu os melhores, o pai trouxe os melhores, mais capacitados. Falou, mas tem um lá no campo, lá, cuidando de ovelhas. Ele pisou na porta e Deus o ungiu como rei de Israel. Um homem, inclusive, que, apesar de seus muitos pecados, Deus é o único que ele retrata em toda a Bíblia, que era um homem segundo seu coração. Gideão, irmãos, lavrador, estava lá lavrando a terra com a sua juntinha de bois. Chega o profeta, fala, agora tem que pôr fogo nesse negócio tudo aqui. João Batista era tido como um louco, vestia roupa de peles. Olha o cardápio de João Batista. Será que ele foi escolhido por ser fitness? Né? Comia gafanhoto. Se eu falar para vocês o que veio na minha cabeça no lugar do gafanhoto, vocês iam rir. É camelo que está na minha cabeça. Mas eu sabia que era gafanhoto. Talvez um gafanhoto muito grande. Mas na minha cabeça a imagem era do gafanhoto e o nome era camelo. Um gafanhotão, né? Gafanhoto e mel. Irmãos, de fato, Deus não escolhe os capacitados. Você consegue perceber isso? Você consegue ver isso? Deus capacita a cada um daqueles que escolhe. Você vê na palavra do Senhor, abre a tua boca e eu a encherei. Moisés não tinha condições. Moisés, vai lá, eu sou contigo, fala a Faraó. Fala com ele. A Faraó. Eu vou endurecer o coração, mas as coisas vão acontecer. Davi, baixinho, sem capacitação. Você vai pegar as pedrinhas, e não tem nada a ver com as pedrinhas, maravilhoso, conselho, não tem nada a ver, não tem nome nas pedras, não. Pegou as pedrinhas, escolheu. Sabe qual era o segredo de Davi para vencer Golias? Não era a capacitação de matar urso e leão. E Davi declara isso. Você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Eu arrisco, Alessandro, tá? Não está no texto bíblico. Eu arrisco que se Davi tivesse jogado a pedra para trás, ela pegava na cabeça do gigante. Que não era a capacidade de mira de Davi. Era o plano eterno de Deus em mostrar que ninguém se perpetuaria diante do seu poder. Você entende isso, irmãos? Então veja bem, Deus escolhe estas coisas para demonstrar o seu propósito, o seu poder, a manifestação da sua graça. Por volta do ano 178, ali depois de Cristo, havia um pensador chamado Celso. Ele escreveu um dos ataques mais duros contra o cristianismo da sua época. Ele ridicularizou precisamente essa atração que o cristianismo exercia sobre o povo comum. Ele olhou e falou, é isso aí que é a igreja? Vocês acham que vocês vão aonde
com esse negócio aqui. E ele assinalou que o ponto de vista do cristão era o seguinte, o que eu vou dizer aqui para você é o que o Celso escreveu. Olha o que ele diz. Não deixem que se aproxime nenhuma pessoa culta, nem sábia, nem sensata, porque cremos que tudo isso é pecado. A ideia que ele tinha dos cristãos, tá? Mas deixem que se aproximem livremente os ignorantes, os desprovidos de sentido e de cultura e os parvos. A respeito dos cristãos, ele escreveu ainda: vemo-los em suas próprias casas, tecedores, sapateiros e lavadeiros, pessoas sem educação e vulgares. Disse mais ainda o irmão Celso. Irmão não é irmão não. Né? O inimigo, o incircunciso Celso. Como uma nuvem de morcegos ou de formigas saindo dos seus esconderijos, ou de rãs participando de um simpósio ao redor do seu pântano, ou de lombrigas em um conciliábulo em uma esquina barrosa. Perceba que esse é o mesmo tom das críticas que os nossos ideólogos de hoje fazem também à igreja. Eles olham para a igreja e falam: vocês são terraplanistas, vocês são negacionistas, vocês são desinteligentes, para não dizer outra coisa, incapazes. Esse povo crente é limitado, é radical, é intolerante, mas Deus usa essa loucura para o mundo para salvar a gente. Quando Paulo apresenta a cruz, lembra o que ele falou? A cruz para os judeus é um escândalo. Nosso rei. A cruz para os sábios é uma loucura, mas para Deus é o poder dele se manifestado. E essa é a glória do evangelho, meus irmãos. O fato de Deus escolher as coisas loucas, as coisas fracas, as coisas humildes, as coisas que não são, as desprezadas, a fim de cumprir o seu propósito redentor. E isso é um antídoto contra a vanglória humana diante de Deus. Além de exaltar a sua própria mensagem da cruz, é o que Paulo diz, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Tanto nós, os que fomos salvos, quanto aqueles que serão atingidos pela salvação. Até com respeito a esse aspecto, irmãos, eu sei que nós, como cristãos reformados, nós gostamos aí de defender o evangelho. Às vezes nós entramos em algumas discussões, eu já faz tempo, graças a Deus, não fujo dessas. Discussões acaloradas, comentários de Instagram. Deixa eu falar um negócio para você. Se tem algo que nós não poderíamos nutrir no nosso coração, é orgulho. Nosso próprio fundamento teológico diz que nós fomos salvos pela graça. Que não havia mérito em nós. Não tem porquê nós acharmos que temos uma capacidade maior no evangelho. O evangelho nos humilha. E esse princípio é enfatizado pelo apóstolo Paulo, até lá no versículo 31, quando Paulo diz aqui, para que, como está escrito, aquele que se glorie-se no Senhor, isso é uma citação do profeta Jeremias, no capítulo 9, no versículo 24. Quando Paulo cita isso, ele está estabelecendo um fundamento da doutrina bíblica da salvação. A salvação é uma dádiva de Deus, para que nenhum ser humano se orgulhe nos seus próprios méritos. Então veja bem, duas verdades do porquê que Deus gosta de usar as coisas loucas, fracas e as que não são. Primeiro, para promover humildade. Olhe para vocês, quem vocês são? Olhemos para nós. Quem nós somos? Há alguma capacidade mais aqui? Há algum que se porventura de nós, algum de nós que se porventura não for para o céu vai faltar? Nós vamos, rapaz, o céu ficou ruim agora, hein? Não, nenhum de nós. E também não vamos estragar o céu não, viu, irmãos? Vamos chegar lá glorificado, fica tranquilo. Os pecados vão ficar para trás. Nós vamos experimentar os efeitos finais. Segundo, irmãos, Deus mostra o seu propósito. Não é a gente, é Ele. E terceiro e último, para gerar confiança na graça. Deus usa as coisas loucas, fracas e as que não são, para que a nossa confiança esteja em um só lugar, em Cristo Jesus. Versículo 30, mas vocês são dele. Eu acho maravilhosas essas afirmações que tem nas Escrituras. Paulo exortando os irmãos, presta atenção, veja quem são. Não vale muita coisa igual vocês estão achando que vale. Mas ele termina, ele começa com uma dura exortação. Olha para vocês, dá uma olhada aí.
Cadê os bonzão? Mas ele termina dizendo assim: mas vocês são dele. Não é o que vocês são em si, mas é o que ele os tornou. São dele em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria. Olha só, o mundo diz que é loucura, mas para nós é sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Nós somos de Cristo, irmãos. A igreja é de Cristo. Eu sou de Cristo, você é de Cristo. E é isso que nos define. Essa é a nossa identidade. E isso deve tirar de nós toda e qualquer expectativa de arrogância que possa habitar no nosso coração. Paulo introduz esses últimos versículos apresentando esse bendito contraste. Que nós somos dele. Veja bem, irmãos, os coríntios eram de Deus, não da sabedoria humana. Eles não pertenciam aos seus próprios interesses, mas àquele que os comprou em Cristo Jesus. E eis aí o único alicerce sólido no qual nós podemos nos gloriar. Pertencemos a ele, fomos salvos por ele, ainda que não houvesse nada em nós. Somos dele, e isso gera confiança. Veja que o apóstolo Paulo nos diz aqui acerca da confiança em Cristo. Ele, Jesus, se tornou para nós, da parte de Deus, é um presente dado por Deus, uma dádiva, Deus nos deu de presente, em Cristo Jesus. Aquele que o mundo diz que é loucura. Olham para a cruz e falam, isso é escândalo. Olha, porque esse povo é tudo louco, pregar esse negócio de salvação pela pregação do evangelho, então o cara não precisa fazer nada. Não. Mas ele se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. O Pai une pecadores a Cristo pelo seu chamado. Ele nos chamou, a fim de que nós compartilhemos dessas bênçãos. Sabedoria. O que tem a ver com sabedoria? Toda sabedoria se encontra em Cristo, que é a nossa sabedoria. Sabedoria nas Escrituras, irmãos, é a capacidade e a habilidade que Deus nos dá de nos submetermos a Ele, de ouvirmos a mensagem de Cristo, entendermos essa mensagem e sermos salvos por ela. A sabedoria que Cristo é para nós se explica por estas palavras. Olha só. Tudo o que precisamos para sermos justos diante de Deus é a sabedoria de Cristo. Ele é a nossa justiça. Para sermos santos nessa vida, lembra que eu falei? Paulo já deixa bem claro lá nos primeiros versículos que Deus já havia nos dado todos os recursos para a santificação e para vermos a salvação completa. Falei que nós não vamos estragar o céu. Lá a gente vai chegar perfeito. Nós vamos experimentar da redenção. Tudo isso se encontra em Cristo. Por isso, irmãos, a busca de qualquer espécie de glória própria, por qual meio for, não passa de uma vanglória. Ao passo que nós somos chamados para nos gloriar somente em Cristo Jesus. E qual é a nossa glória? Em que fomos aceitos, recebidos, ainda sendo pecadores. Conta-se que as últimas palavras de John Allen, do Exército da Salvação, foram as seguintes: eu mereço o inferno. Eu deveria estar no inferno, mas Deus interferiu. Essas são palavras que nós deveríamos pensar. Merecemos o inferno. Deveríamos ir para lá. Na verdade, esse era o caminho. Estávamos numa grande rodovia pavimentada, mas Deus interferiu. Deus interferiu na nossa história. De maneira que aqueles que não são, e esses éramos nós, passamos a ser pela glória dele, não pelos nossos méritos. Meus irmãos, Deus continua usando as coisas loucas, as fracas e as que não são. A igreja é uma dessas coisas. A igreja é uma coisa louca demais, formada por pessoas fracas demais, que reconhecem que são desprovidas de méritos próprios para buscarem a sua própria salvação e por isso glorificam a Deus. E isso envergonha o mundo, envergonha a sabedoria do mundo, envergonha a força do mundo, envergonha a arrogância do mundo. O mundo quer colocar esperança em qualquer outro lugar, quer colocar redenção em qualquer outro lugar. Dá um pequeno exemplo,
que o mundo coloca a redenção, por exemplo, na educação formal. Pelo amor de Deus, não me entenda que eu não quero que você leve seus filhos para a escola. Não me entenda que eu não quero que seus jovens, os nossos jovens, frequentem as faculdades. Não é isso. Mas não está lá a nossa redenção. E você vê os governos do mundo inteiro. Não, vamos que a educação transforma pessoas. A educação faz do pecador que ele tenha novos métodos mais elaborados para desfrutar do seu pecado. Nada mais do que isso. O que transforma pessoas é o poder do evangelho. Que tira pessoas da morte e do inferno e o transferem para o céu com Cristo Jesus. Quando nós confiamos em Cristo e esse crucificado, nós somos chamados a avaliar a nossa conduta e a colocarmos o nosso coração no devido lugar, no Senhor. Nesse sentido, eu quero propor 3 pequenas aplicações aí para a gente. Primeiro, seja humilde, irmão. Pianinho. Como diz Paulo, olha para você. Dá uma olhada para você. Saiba que não somos especiais demais. Antes, nós fomos salvos exatamente porque somos extremamente limitados. Poderíamos usar um termo teológico muito bom. Pecadores, caídos. Não é porque somos especiais, ou porque temos algum tipo de habilidade que Deus precisava usar para salvar pessoas. Lembre-se que é Ele quem efetua em nós, tanto querer quanto realizar. O escritor antigo E.M. Bounds, uma vez questionado sobre qual seria o melhor método para evangelizar, Bounds diz: Deus não usa métodos, Deus usa homens, e homens tementes a Ele. Deus está preocupado com método, irmão? Nem um pouco. Segundo, entenda que Deus continua no controle de tudo, mesmo quando Ele salva as pessoas que você não quer que salve. E graças a Deus que Ele que salva. Nós esvaziaríamos o céu, viu? Tem um monte de gente que Deus salva, a gente fala, mas Deus, lembre que sempre que você pensa isso de outro, tem alguém pensando de você também. A gente ia esvaziar o céu. Ia ser uma instituição às moscas. Sabe por quê? Só Cristo ama e salva o pecador. Só Ele. Então entenda que Deus continua no controle. Ele tem um propósito santo para agir como age, para usar a igreja e as pessoas da forma como Ele usa e como Ele faz. Ele usa quem quer, quando quer, como quer. E isso promove a sua glória, tanto dentro da igreja, quanto no mundo. Isso mostra para nós, menos. E mostra para o mundo, mais. É muito mais do que vocês imaginam. Nós somos muito menos do que nós possamos imaginar. Mas diante do mundo, nós somos o poder de Deus, o Evangelho. Essa loucura. Terceiro e último. Confie na salvação do Senhor. Irmãos, o mesmo Deus que um dia resolveu nos salvar, é o Deus que continuará salvando pessoas até a volta de Cristo. Lembre-se que somos dele, nós pertencemos a ele. Nós fomos comprados por Cristo. Nos tornamos habitação de Deus por meio do Espírito Santo. Embora não haja nada especial em nós, Deus resolveu nos salvar e nos levar para si. De maneira que nós podemos viver confiantes. Assim como não havia mérito anterior, não há mérito presente. É única e exclusivamente pela graça por meio da fé. De maneira que Deus não tinha expectativas grandes demais que nós possamos frustrá-lo e Ele falar, agora não vai entrar no céu mais não. Ele nos salvou sabendo quem a gente era. Ele nos salvou por quem a gente era. Do começo até o fim. Que o nosso coração esteja sempre confiante na salvação do Senhor. Então por que Deus usa essas coisas loucas, as coisas que não são, para nos manter humildes? Para mostrar que Ele está no controle de tudo. E para firmar o nosso coração na confiança dEle. Amém? Feche seus olhos, quero orar com você. Só temos que te louvar, Senhor, pela tua infinita graça, pela tua bondade sobre nós. E queremos lhe pedir, Deus, que essa confiança que o Senhor mesmo colocou no nosso coração em ti, ela não apenas se perpetue, mas ela amadureça, ela cresça, ela se fortaleça para a glória do teu próprio nome, em Cristo Jesus. Amém.